Bem, como eu já havia preparado no vídeo anterior, né, logo que o Eduardo Cunha deu início ao processo, deu entrada, né, no processo de impeachment da Dilma, levantado pela doutora Janaína Pascoal, Miguel Reale e Hélio Bicudo, a Comissão de Justiça e Paz da CNBB lançou um manifesto dando a sua opinião a respeito. Vejam só o que diz. A Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, no ensejo da ameaça de impeachment que paira sobre o mandato da presidente Dilma Rousseff, manifesta imensa apreensão ante a atitude do presidente da Câmara dos Deputados. A ação carece de subsídios que regulem a matéria. Ou seja, eles estão dizendo, a CNBB está afirmando por esse documento de antemão, que não houve crime, né? Conduzindo a sociedade ao entendimento de que, ou seja, foi no contexto, motivação de ordem estritamente embasada no exercício da política, voltada aos interesses contrários ao bem comum. Ou seja, antes da ação ocorrer, a CNBB já se manifesta dizendo que a presidente é inocente, que a denúncia é vazia de sentido, né, e que é feita apenas por interesse político. Ou seja, é todo o discurso do PT que diz que todo esse processo de impeachment, de prisão do Lula, etc., é tudo exclusivamente político, que não há nenhuma base concreta, nenhuma prova contra eles, o que é um absurdo. Mas, infelizmente, a CNBB assumiu isso. E continua. O comando do Legislativo, o Eduardo Cunha, né, apropria-se da prerrogativa legal de modo inadequado. Ele está dentro da lei, mas está agindo inadequadamente. Que a autoridade moral fundamenta uma decisão capaz de agravar a situação nacional. O documento afirma que Eduardo Cunha não tem autoridade moral, né, para dar um encaminhamento, uma vez que ele estava já denunciado por vários crimes, era um homem incorreto. Mas aí vem a questão, e o fato em si, e a denúncia em si, e aquilo que é apresentado como denúncia, fica descaracterizado, fica esvaziado em função do caráter de quem apresenta a denúncia? O general Newton Cruz, envolvido no assassinato, no caso célebre do jornalista Alexandre von Baumgarten, a defesa dele tentou desclassificar a principal testemunha de acusação, dizendo que essa testemunha de acusação era homossexual, bailarino, drogado, mas este homem, em plena condição física, viu o general Newton Cruz com a vítima um pouco antes da vítima, o Baumgarten, aparecer morta numa praia lá para as bandas de Niterói, se me lembro bem sobre essa história. Então não faz sentido, isso é uma acusação, isso é uma ilação perfeitamente, absurdamente desprezível. Isso não é absurdo que um documento da CNBB queira lançar uma acusação desse tipo. Então, só pode apresentar acusação quem é absolutamente são, quem é absolutamente ou moralmente digno. E quem vai dizer que pessoa é moralmente digna e por que razão? Quem é que pode apresentar acusação e quem não pode apresentar acusação porque não tem condições morais de apresentá-la? E o conteúdo em si da acusação não está desvinculado da pessoa que apresenta a coisa ou acusa? Parece que a gente está voltando lá para uma Idade Média, para uma Antiguidade, sei lá para que mundo nós estamos voltando em função dessa apresentação aqui da CNBB. Deveriam ter pensado melhor a esse respeito, né? Por fim, uma outra coisa também que pegou muito mal foi a
o posicionamento da CNBB novamente, né, por conta da reforma da Previdência. Olha o que eles escreveram aqui, isso eu peguei num vídeo do senhor Bernardo Kuster, né, e nesse vídeo tinha um trecho da moção que a CNBB lançou, do documento que a CNBB lançou, junto com a CUT e a UNE, né, sobre a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência do atual governo. Reconhecemos, diz o documento, que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, adequado à Seguridade Social. Olha, isso aqui é cinismo. Porque é o seguinte, ele está dizendo aqui que não se sabe ainda se é necessário, deve se fazer uma avaliação, mas que nem se sabe ainda se é necessário ou não adequar isso, adequar o atual regime da Previdência, mudar a atual lei da Previdência. Não se sabe. Já que se eles não sabem, então tem que parar por aqui, né? É claro. Mas não é isso que acontece. O documento prossegue. Alertamos que as mudanças contidas na PEC 06/2019 sacrificam os mais pobres, penalizam as mulheres e os trabalhadores rurais, punem as pessoas com deficiência, geram desânimo quanto à Seguridade Social, sobretudo nos desempregados e nas gerações mais pobres. Mas se eles nem sabem se essa reforma é realmente necessária, como eles falaram antes, que isso teria que ser visto, né? Como é que eles já podem afirmar que vai ser prejuízo, que vai ser prejudicial? Porque se a situação está realmente muito grave, você precisa fazer uma reforma mais profunda. E não sair por aí dizendo, não sabemos se é preciso ou não, mas se já que você está fazendo, você está errado, você está combatendo, você está sacrificando os mais pobres, mulheres. Em que? Se o documento está realmente preocupado com essas pessoas, porque o documento não diz, observamos no artigo tal e tal e tal da PEC que o direito das mulheres, das crianças, dos deficientes, etc., podem ser atingidos, podem ser prejudicados. Isso sim é um documento correto, é um documento sério, mas simplesmente reproduzir o discurso a ladainha da esquerda que não quer essa reforma de jeito nenhum porque tem desejo de poder, isso não se sustenta, isso é absurdo, que tem a partir de uma entidade como a CNBB. Continua aqui, né? O discurso de que a reforma corta privilégios precisa deixar bem claro quais são esses privilégios, quem os possui. Ora, é só ouvir, é só pegar no YouTube aí de graça, né? Os N vídeos com o Rogério Marinho, com o Paulo Guedes e outros, explicando quem vai ser atingido, como vai acontecer isso. Essa colocação aqui é absolutamente vazia. A conta da transição atual do atual regime para o regime de capitalização proposto pela reforma não pode ser paga pelos mais pobres. Onde está isso no projeto? Tinha que ter, o documento da CNBB tinha que ter apontado, olha, isso aqui mostra que os mais pobres vão pagar a conta, e não ficar mais uma vez propagando a ladainha dos opositores do regime, simplesmente. Aí diz aqui, consideramos grave o fato da PEC transferir da Constituição para leis complementares regras previdenciais como idade, concessão, carências, forma de cálculos, valores, reajustes, promovendo a desconstrução da Constituição cidadã. Ora, meus senhores, o senhor Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, fez 35 emendas à Constituição e a CNBB não lançou um documento sobre isso. O presidente Lula, nos seus 8 anos de governo, encaminhou 28 emendas à Constituição, desconstruiu muito mais a Constituição cidadã, e a CNBB não disse nada. A senhora Dilma Rousseff encaminhou 9 emendas à Constituição e a CNBB não disse nada. Por fim, a gente queria chamar a atenção para o fato de um dos principais conselheiros da CNBB, um homem que é sempre muito escutado por certos bispos na CNBB, que é o senhor Frei Beto, né, que escreveu recentemente um livro chamado
Paraíso Perdido nos Bastidores do Socialismo, contando a sua passagem no final dos anos 70 pelos países do leste europeu e pela China. Eu estou pasmo com o que eu consegui pegar do texto dele, de um site que eu pesquisei. Primeiramente, queria comentar uma capa que saiu desse livro, onde aparece Mao Tse Tung, aparece Stalin, aparece Trotsky, aparece quem mais, assim, dos Pinta Brava, o Stalin, já falei, Lenin também. Ou seja, todos esses homens estão envolvidos com mortandades tremendas, são criminosos, psicopatas, estão na capa do livro. É essa gente que o Frei Beto, querendo ou não, está se associando. Uma outra edição do livro dele, uma outra capa de outra edição do livro, ou de uma outra editora, tem a capa toda vermelha e o título bem chamativo: O Paraíso Perdido. Quer dizer, isso era o paraíso? Olha o que ele diz aqui, segundo esse texto que eu consegui pegar dele: mudar a sociedade é modificar também os valores. Essa revolução cultural certamente é mais difícil que a primeira, a revolução social. Talvez por isso o socialismo tenha desabado como um castelo de cartas no leste europeu. Saciou a fome de pão. Aonde? O Frei Beto não conhece o Holodomor da Ucrânia? Não conhece a grande fome durante a Revolução Cultural do Marx, naquele grande salto à frente que matou dezenas de milhões de pessoas na China? Isso é dar pão para as pessoas? Isso aqui, saciou a fome de pão, mas não de beleza. Então o problema é puramente estético. Puramente estético. As pessoas apodrecendo de fome, morrendo de fome, não tem importância. Pode ser até esteticamente bonito ver isso, já que é para um bem maior, né, que é a Revolução Socialista, etc. Erradicou-se a miséria. Onde é que esse homem está? Mas não se logrou que as pessoas cultivassem sentimentos altruístas, valores éticos, atitude de compaixão e solidariedade. Ou seja, a culpa é das pessoas que resistiram aos mestres do comunismo, do socialismo, do Frei Beto, né, que queriam ensinar a elas todos esses bons sentimentos e elas resistiram. Então a culpa é do povo. É isso para onde marcha a falta completa de noção deste homem. A acusar o povo de não ter querido assimilar valores éticos, altruísmos, atitude de compaixão e solidariedade que o Partido Comunista queria transmitir, quando todo mundo sabe que os principais comandantes, chefes do Partido Comunista, eram uns aproveitadores, uns canalhas, uns assassinos, uns psicopatas, entre os quais se destacam o famoso Pol Pot, que no Camboja conseguiu exterminar 30% da população em nome da igualdade, da luta de classe, desse paraíso perdido do Frei Beto. Então eu peço, a reunião da CNBB está começando para esses dias e os bispos pediram orações. Eu oro profundamente para que os bispos se convertam, abram seus olhos, não se deixem enganar, não permitam que a CNBB seja no todo ou em parte aparelhada por esses grupos e recuperem a mensagem evangélica na toda a sua inteireza e a ensine para o povo e mostrem que o verdadeiro caminho passa longe desse socialismo, desse comunismo, dessa doença mental que se alastra e tem posto a perder tanta gente boa que podia fazer tanta coisa boa, né? Muito obrigado.